Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero convidá-los a abrir as Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. É o texto que fala sobre o sermão profético, o princípio de dores. Capítulo 24, versículos 1 até ao versículo 14. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Curve sua cabeça. Pai, glorificamos e bendizemos ao teu santo nome, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e a tua misericórdia para conosco. Reconhecemos que não somos merecedores, mas assim aprove ao Senhor nos amar, nos escolher e nos eleger para ti. E somos gratos por este momento que aqui estamos em tua presença, nesta casa de oração, para culto e louvor e adoração ao teu nome. Permita que o teu Espírito Santo, Senhor, continue trabalhando em nossas mentes, em nossos corações. E, Senhor, que o nome de teu Filho Jesus seja engrandecido, seja exaltado. Amém. Amém. Queridos, podeis assentar. Dor é uma coisa que não é nada fácil. E é comum, quando nós temos dor,
nós corrermos e procurarmos algum paliativo para podermos nos livrar da dor, ou pelo menos podermos nos aliviar um pouco mais das dores. E esse texto bíblico, ele fala justamente sobre princípios de dores. E eu quero dizer algo aqui de antemão. Eu creio no que Jesus ensinou e eu creio no que Jesus falou como verdade absoluta. Pode teólogos, pode pensadores, pode outra pessoa qualquer ter pensamento diferente, mas eu olho para a palavra de Deus e digo, a igreja do Senhor Jesus, ela não está isenta de dores neste mundo. Nós temos estudado aos domingos e na quarta-feira, pastor Gideon Júnior tem trazido estudos fantásticos sobre a história da igreja, e a gente vê como no curso da caminhada da igreja, alguns homens, alguns estudiosos, pensadores, eles de repente, eles desviaram-se da verdade da palavra, da absoluta verdade, a palavra de Deus, para seguir os seus conceitos. E a gente vê então que os grandes teólogos da época começaram a pender para um lado, mas havia um grupo de remanescentes, havia um grupo daqueles que não se apartavam da palavra de Deus, permaneciam na doutrina dos apóstolos e davam a vida na defesa da doutrina dos apóstolos. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, homens que tinham suas vidas dedicadas a Deus, mulheres que tinham suas vidas dedicadas a Deus, tiveram suas vidas ceifadas em defesa da fé do Evangelho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como nós estamos vendo nos estudos que está sendo ministrado, chega um momento que a igreja, ela pende para a direita ou para a esquerda, a igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana torna-se uma religião oficial e estatal. Então ela tinha todo o domínio, ela tinha toda a autoridade, mas havia um grupo daqueles que não se submetiam à ordem do Estado, não se submetiam à ordem do clero, ainda que suas vidas fossem ceifadas, mas havia aqueles que diziam, nós estamos prontos para morrer por Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um momento na América do Sul, queridos. É um momento preocupante, mas por outro lado, quando nós olhamos a palavra de Deus, o texto que nós estamos nele, é mistério que isto aconteça. É necessário que essas coisas aconteçam, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele não é homem para que minta, e muito menos para filho do homem para que venha se equivocar. E quando ele mostra que haverá dores, aí é preciso nós entendermos algumas coisas aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero deixar a questão da pedra sobre pedra, que foi a destruição do templo em Jerusalém, mas Jesus também estava se referindo à sua morte, que ele morreria, mas no terceiro dia ressuscitou. Nós vamos deixar de lado, mas eu quero me abster aqui no texto as duas coisas importantes também que foi perguntada a Jesus. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Eu quero ficar com as duas finais. Que sinais haverá da tua vinda e do final do tempo? Queridos,
Eu sou adepto à doutrina bíblica pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, consequentemente, milênio eu não creio que seja para a igreja do Senhor. Também não tenho por que me preocupar com o final do mundo. Eu tenho que me preocupar, sim, com a vinda de Cristo Jesus e me preocupar no sentido de estar preparado para quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja de uma forma coletiva ou quando Cristo Jesus vier me buscar numa forma individual. Esta deve ser a minha preocupação. Esta deve ser a nossa preocupação. Estarmos preocupados no sentido de estar preparados quando Cristo vier nos buscar. Quando nós olhamos a história da igreja em Atos dos Apóstolos, quantos irmãos o Senhor não buscou? Quando nós olhamos a trajetória militante da igreja no mundo, quantos irmãos o Senhor já buscou? Quantos o Senhor tem buscado, continua a buscar, continuará a buscar até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Mas uma coisa interessante, nós podermos analisar aquilo que a Bíblia fala sobre a igreja que Cristo vai buscar. Cristo não vai buscar uma igreja apática. Cristo não vai buscar uma igreja que vai estar amedrontada, fugindo pelo terror da oposição ao Evangelho de Cristo. A igreja não será uma igreja que vai estar negando a verdade absoluta da palavra de Deus. Mas Cristo vem buscar uma igreja cuja fé está firmada na fidelidade de Deus e na promessa da sua palavra. Cristo vem buscar uma igreja que caminha, que milita, baseada nos moldes da sua palavra. Esta é a igreja que o Senhor vem buscar. Ele não vem buscar uma igreja mesquinha. Eu gosto muito de um termo que uma vez eu ouvi quando era garoto. Ele não vem buscar uma igreja chuchu, que ela se amolda a todos os sabores que o mundo oferece. Não, não. O Senhor vem buscar uma igreja santa, imaculada e que tem o seu corpo, ela tem a sua alma e seu espírito irrepreensível para este dia. Então, quando questionado acerca dos sinais, Jesus começa mostrando algumas coisas bem interessantes. No versículo 20, no versículo 4, Jesus respondeu e diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero dizer uma coisa, que o engano, ele é real, o engano existe, o engano sempre existiu, desde o Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e colocou este homem no Jardim do Éden. Ali já estava o inimigo de nossas almas, lançando engano sobre a vida humana. O engano é real, nós não estamos isentos de nos deparar com situações enganosas, não estamos isentos de sermos envolvidos em situações enganosas, mas uma coisa eu quero dizer: quando nós temos Jesus Cristo, nós temos a verdade, e diante da verdade, engano não prevalece.
E Jesus disse então que um dos sinais que antecederia o que foi perguntado a ele é que haveria um espírito de engano, e esse espírito de engano, ele vai ser tão alastrante que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. E Jesus foi muito contundente quando ele disse: enganarão a muitos. Ele não disse a todos. E aqui, mais uma vez, eu quero usar o termo remanescentes. Vai haver um grupo, por menor que seja, por pequeno que seja, esse grupo não será enganado por essa onda de engano que alastrará o mundo. Eu estava vendo há poucos dias atrás uma conversa entre alguns amigos, e aonde foi mostrado acerca de alguns líderes, as coisas como eles estão fazendo como uma forma estratégica para aprisionar as pessoas, para prender as pessoas dentro dos segmentos que eles estão como líderes. E quando nós olhamos as coisas que estão acontecendo, pastor Gideon até falou na quarta-feira à noite que esse pular dentro de piscina, isso não é coisa nova. E eu gosto de dizer que o diabo, ele simplesmente repete as mesmas coisas com camuflagem diferente. Mas ele não é criador, ele só é deturpador. Então, quando a Bíblia fala de haver um derramar do Espírito como as águas cobrem o mar sobre a face da terra, o diabo, que é o deturpador, ele pega e tenta derramar uma avalanche, uma onda de engano para tentar confundir o ser humano. Mas aqui eu quero dizer, quando Jesus fala com seus discípulos, ele disse: acautelai-vos. Ou seja, nós precisamos ter cautela. Queridos, nem tudo que é amarelo e brilha é ouro. Eu gosto dessa expressão. Eu cresci numa igreja, onde o pastor da igreja, pastor Serafim Pires de Souza, ele costumava dizer: existe o ouro do bobo, que ele é amarelo, mas não tem valor. Então nós não podemos crer que tudo que é amarelo e que está brilhando seja ouro. Quando nós olharmos o nosso relato bíblico, quando nós olhamos o que a Bíblia nos ensina para acerca dos últimos tempos, acerca do que vai acontecer antes da vinda de Cristo, que é isso que nos interessa, a vinda de Cristo, é a pergunta mais contundente desse texto: que sinais antecederão a tua vinda? A igreja do Senhor não aguarda outra coisa em relação ao Senhor, a não ser a volta dele para nos buscar, para nos levar para estarmos para sempre com ele. Tudo que Jesus tinha que fazer para nós usufruirmos, tudo que Jesus poderia proporcionar para nós podermos ter e caminhar em segurança com ele, ele já nos concedeu. Então resta-nos, como diz o apóstolo Paulo, a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier buscar a sua igreja e levar para estar para sempre com ele, aonde ele estiver. Mas há um espírito de engano, há um espírito de mentira. Existem pregadores que dizem que não vai haver arrebatamento da igreja. Existem pregadores que falam: a igreja não vai ser arrebatada, a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai passar pelo milênio, a igreja vai passar pelo juízo final para a separação do que é bom e o que não é bom. E eu digo, isso não é verdade,
porque eu olho para a palavra de Deus e vejo que Jesus disse: há sinais que são a evidência que eu estou para vir. Então nós temos que ter cautela, nós temos que estar atento para esses sinais, porque são eles que são a bússola, são eles que são o cronômetro para dizer: o caminho é por aqui e o tempo está findo. Eu fiquei muito impressionado há pouco tempo atrás. Uma criança norte-americana de 3 anos de idade, se não me falha a memória, faz um bom tempo que eu vi esse vídeo. E esta criança acordou no meio da noite e ela correu então à porta do quarto dos pais, gritando, chamando, e ela dizia: ele está vindo. E a criança dizia: Abba, Pai, Abba, Pai. E a mãe questionava com a criança: quem que está vindo? E a criança dizia: o Rei dos Reis está vindo, ele está no ar, ele está no vento, ele está vindo. Queridos, Deus está usando até criança para dizer: eu estou voltando. Eu não creio que aquela criança foi instruída, ensinada para fazer aquilo, não. Eu não creio. Eu creio que Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, da maneira que quer e para o fim que Ele quer. Eu lembro-me quando era adolescente, estávamos em uma vigília, em um lugar que nós chamávamos cenáculo, que era uma chácara bem retirada da cidade, e naquela vigília estava uma irmã da igreja com uma filhinha de colo, e de repente uma criança, eu não lembro exatamente mais quantos meses a criança tinha naquela época, mas era uma criança com muito menos de 1 ano, e de repente a criança falando em línguas. Queridos, isso é Deus mostrando que o que Ele promete, Ele cumpre. Se os adultos não creem, se os homens não creem, Deus faz até criança ser batizada com o Espírito Santo. Mas Jesus, ele prossegue o texto e de repente ele diz: olha, tomem cuidado com os enganos. Mas ele prossegue e começa a dizer: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Diante desse texto bíblico, a gente percebe uma coisa que realmente ela já vem desde os primórdios da igreja: o domínio político social. Jesus fala sobre o domínio político social como uma forma de mostrar a evidência que ele breve estará voltando. Quando nós olhamos a história da humanidade, e se nós olharmos as últimas centenas de anos, 300 anos para cá, nós vamos nos surpreender como a sociedade de muitos países, elas foram induzidas por um sistema sociopolítico que levava à degradação. Depois de alguns anos a mais, então surge o famoso comunismo. E esse comunismo, nesse domínio sociopolítico, ele traz a degradação moral do ser humano, ele tenta trazer a degradação da sociedade chamada família, ele traz a degradação
do gênero humano. Por isso nós estamos vendo aí essa ideologia de gênero. A criança com 7, 8 anos tem direito de escolher dizer se quer ser homem, se quer ser mulher. O que é isso, queridos? Degradação moral imposta por um sistema sociopolítico que tem o objetivo de destruir a moral, o caráter e a conduta militante da Igreja do Senhor na Terra. Eu tenho dito ultimamente, conversando com as pessoas, que o maior retrato falado que nós temos dessa degradação é irmos para a Europa, irmos para a Rússia, pegarmos o histórico da União Soviética e virmos em direção a outros países onde o comunismo tem imperado. Como vive a sociedade desses países? Debaixo de um engano, debaixo de uma máscara. Eu tenho um colega que ele foi em Cuba, na época do auge do Fidel Castro, e lá em Cuba ele foi para dar cursos de operação de máquina agrícola e manutenção de máquina agrícola, e ele tinha toda a trajetória delineada para ele caminhar. Ele não podia sair do trajeto que deram para ele. Deram um mapa, ele tinha que andar só naquelas ruas. E um dia, então, por curiosidade, ele disse que ele saiu do trajeto e ele falou. Ele não era evangélico, irmãos. Não era evangélico. Ele falou que havia se perdido no caminho. Mas ele não perdeu, foi a curiosidade dele. Por que nós temos que andar só nos lugares onde eles querem? Então ele saiu algumas ruas abaixo. Ele disse que viu favelas em Cuba, pior do que as favelas do Rio de Janeiro. E prega-se uma vida igualitária para todos. Baita engano. Acredita quem quiser nessa filosofia. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra uma sociedade para a igreja de uma forma completamente diferente. Porque a igreja do Senhor, ela foi formada para militar em santidade. Eu não estou aqui pregando impecabilidade, não, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que ninguém peca, não, não, não. Eu estou dizendo que a igreja, ela foi constituída para andar em santidade neste mundo. Jesus prossegue, depois de mostrar que haveria uma degradação moral por um sistema sociopolítico totalmente oposto aos princípios cristãos, totalmente oposto aos ensinamentos que Cristo deu para a sua igreja, e Ele quer que a sua igreja observe esses princípios. Depois, então, Jesus passa e mostra outra coisa bem interessante. Versículo 10 e 11. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Isso nos faz lembrar o ensino do apóstolo Paulo ao jovem pastor chamado Timóteo. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, cuida de ler, meditar na palavra, cuida para você poder preservar aquilo que você tem aprendido da palavra, não te desviando para a direita nem para a esquerda. Eu estou usando o termo aqui para a direita nem para a esquerda, mas ele diz para você não ser enredado, como nós estamos vendo. Havia uma infiltração muito grande do gnosticismo na igreja,
E esse gnosticismo estava pervertendo a doutrina da palavra de Deus. E Paulo então chega com Timóteo e diz: Timóteo, te esmera na palavra. Come a palavra, Timóteo. Devora a palavra, porque é com a palavra que tu vai combater esses hereges, esses falsos doutrinadores, esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres. E Jesus diz: é mister que isto aconteça, é necessário que eles existam, é necessário que eles venham à existência, mas é imprescindível que a igreja do Senhor permaneça firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos e no partir do pão. Existem grupos de ensinadores que estão questionando a ressurreição de Jesus. Não é de se assustar. Na época de Paulo já tinha aqueles que diziam: Cristo não ressuscitou. Isso não me surpreende. Existe aqueles que estão dizendo que Cristo, ele não ressuscitou na forma como a Bíblia apresenta, em um corpo que os discípulos poderiam palpar. Olha, é cada coisa que estão surgindo, e a internet está cheia de tanto besterol destes homens. A Bíblia nos mostra que esses falsos ensinadores, eles não só, eles terão uma eloquência no falar, eles não só terão uma habilidade muito grande em convencer as pessoas com a técnica da persuasão, mas estes homens, pelo poder satânico, eles farão prodígios e maravilhas. Abra a Bíblia. Abra a sua Bíblia. E agora aqui eu quero dizer: nem tudo que amarelo e brilha é ouro. Veja se o nome de Cristo está sendo glorificado. Veja se o nome de Cristo está sendo exaltado. Veja se as coisas que estão acontecendo estão levando à transformação de vidas. Pecadores estão se arrependendo dos seus pecados e aceitando Cristo Jesus como Filho de Deus, como Salvador e Senhor para as suas vidas. Olha o versículo 24. Embora esse texto bíblico esteja já relacionado para a grande tribulação, mas são falsos profetas, são falsos ensinadores. E olha o que Jesus fala destes falsos profetas. O do texto anterior não são nada mais, nada menos. Hoje, precursores que estão preparando o caminho para quando estes homens se manifestar, a humanidade não ser pega de surpresa. Olha o versículo 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora nós conseguimos entender então por que Jesus estava dizendo aos discípulos: tenham cuidado, acautelem-se. Tenham essa cautela, tenham esse cuidado, tenham essa atenção dobrada. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos, apercebido para estas coisas, porque a Bíblia Sagrada é clara: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas glórias ao nosso bom Deus, graças ao nosso bom Deus, que não nos deixa jogado ao léu. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O pastor Gideão Júnior falou: Emanuel, Deus conosco. E esse Deus prometeu estar conosco. É a sua presença em nossa vida que não nos deixa ser enganado por esses falsos ensinadores.
Queridos, assim como vai ver essa avalanche de enganos, assim como vai vir esse vendaval de mentiras, de ludibriações, eu poderia usar termos aqui. A parapsicologia, ela explica muito bem técnicas que as pessoas utilizam para momentaneamente curar alguém. Só que depois que o efeito da hipnose acaba, a cura também acabou. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia me mostra pessoas que eram possessas por espíritos demoníacos e que quando foi expulso aqueles demônios, eles saíam glorificando a Deus, não mais sujeito a demônios. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo pessoas que eram leprosas e que foi curadas em nome de Jesus. Foi curado pelo poder de Jesus e no nome de Jesus através dos apóstolos. E essas pessoas que eram curadas não mais estavam submetidas às mesmas enfermidades. E o que a gente vê? Uma vez eu tive a curiosidade de assistir vários dias um programa de televisão. E de repente a gente percebe quase que as mesmas pessoas dizendo que tinham sido curados. E você olha, a pessoa está lá num outro culto completamente diferente, com roupa diferente, a pessoa dizendo que ela sofria de uma enfermidade e que naquela hora ela tinha sido curado. E cadê a cura que tinha tido em culto anterior? Eu sou muito crítico. Eu gosto de analisar as coisas nos mínimos detalhes, porque é isso que a Bíblia nos manda fazer, ter cautela, ter cuidado para não sermos enredados, enganados por esse espírito de mentira. E aqui, irmãos, eu quero dizer algo. Assim como vai haver essa avalanche de espírito de engano, de mentira, assim como vai haver uma falsidade muito grande em milagres, prodígios por estes homens, a Bíblia Sagrada nos mostra que vai haver também um derramar do Espírito de Deus. E aqui eu quero mostrar algo que a igreja primitiva deixou a sua marca como igreja do Senhor. Vai haver um derramar do Espírito, que não existe oposição político-social, não vai haver oposição de falsos pastores, de falsos mestres, falsos ensinadores. Não vai haver oposição manifestada por espíritos de engano, técnicas e muitas outras coisas pelo poder satânico que vai se opor à igreja do Senhor. E aqui eu quero compartilhar. Hoje eu mandei um vídeo aqui de uma igreja que foi invadida por milícia, mandei para algumas pessoas e fizeram uma verdadeira carnificina dentro de uma igreja na Colômbia. Corpos retalhados, queridos, não só metralhados não, corpos retalhados. Dava para ver no vídeo pessoas juntando pedaços de corpos. O que é isso, querido? Oposição à igreja do Senhor. É esse sistema sociopolítico que quer destruir a igreja do Senhor. Mas assim como os cristãos na igreja primitiva, eles diziam que cada gota do sangue derramado deles era para regar a semente do Evangelho. Eu creio que ainda hoje o Senhor pode fazer a mesma coisa. Este sangue que estão sendo derramado de pessoas que amam a Cristo e não negam o seu amor a Cristo, ele vai ser para regar a semente do Evangelho e o poder de Deus ser manifestado nessas localidades. Agora, eu disse que vai haver um derramar do Espírito. É bíblico. Isaías profetizou. Joel profetizou. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo e sereis minhas. Vocês serão minhas.
Agora aqui chega onde eu quero. É muito fácil nós pedirmos revestimento de poder. É muito fácil nós pedirmos: eu quero ser batizado com teu Espírito se não fui batizado. Eu quero ser revestido com poder, como os discípulos da igreja primitiva foram. Eu quero esse poder na minha vida. Agora deixa eu dizer uma coisa. O principal objetivo do batismo com o Espírito Santo, o principal objetivo do batismo com o Espírito Santo não é simplesmente falar em línguas estranhas. Não é simplesmente fazer prodígios e maravilhas. É ser testemunha de Jesus. E para ser testemunha de Jesus, quando nós olhamos a igreja primitiva, nós encontramos, queridos, cenas que causam temor e tremor, mas pessoas sendo devoradas por feras e cantando e louvando ao Senhor, tendo o braço arrancado por leões, tendo pernas arrancadas por tigres, e assim não negavam o nome do Senhor. Estavam lá como testemunha dizendo: Cristo vive e Ele ressuscitou, e eu sei que nele eu tenho a vida eterna. É uma avalanche do engano. E a única coisa que pode combater o engano é a verdade. É uma avalanche de falsidade. A única coisa que pode combater é a fidelidade a Deus e a sua palavra. Há uma avalanche tão grande de um sistema sociopolítico degenerativo. A única coisa que pode combater essa sociedade degradante, destruída, sem moral, sem caráter, sem pudor, é a igreja do Senhor vivendo em santidade. Para isso somos revestidos com o poder do Espírito Santo, para sermos testemunha de Jesus. É muito fácil ser testemunha de Jesus onde não existe perseguição. É muito fácil ser testemunha de Jesus onde não existe ameaça de morte por causa da tua fé em Cristo. Aqui no Brasil, glória a Deus e aleluia, tudo vai muito bem, tudo é mil maravilha. Mas nós não estamos isentos, porque Jesus disse para os seus discípulos: vai ter momento de dor, vai ter momento de angústia, vai ter momento de perseguição, e vocês serão mortos. Vocês serão entregues, até familiares de vocês é capaz de entregar vocês, dizendo que vocês são cristãos. E aqui que nós precisamos estar revestido com o poder do Espírito Santo. Eu quero deixar claro, o pastor Cícero não é contra buscarmos o batismo com o Espírito Santo. O pastor Cícero não é contra, não é ascético a evidências do sinal de língua quando há batismo com o Espírito Santo, mas eu olho para a Bíblia e vejo na Bíblia que as pessoas que eram cheias do Espírito Santo, elas eram transformadas, e estas pessoas eram testemunhas de Cristo Jesus em todos os lugares aonde elas estavam. Estas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Eu não creio à luz da Bíblia, nesse batismo com o Espírito Santo, esse modismo que está lastrando aí por esses pregadores mentirosos, ludibriadores, enganadores da fé de muitos, que bota a mão na cabeça e diz: da glória, da glória, da glória. Mais rápido, a pessoa da glória foi batizada com o Espírito Santo, e no outro dia a pessoa continua lá no mundo praticando as mesmas coisas que praticavam. Aonde está o Espírito de santidade? Que o Espírito de Deus é santo, e se Ele habita em mim, se Ele habita em você, nós temos uma conduta diferente. Eu não estou dizendo aqui: pastor, então nós temos que ser carrancudos.
Não, não, não. Pastor, nós temos que viver com cara fechada o tempo todo. Não, não, não. Pastor, nós não podemos brincar. Não, não, não. Nós podemos brincar sim. Existem muitas formas de brincar. Mas quando nós olhamos a perversidade que o mundo está seguindo, a santidade de Deus que em nós habita, o próprio Espírito de Deus nos constrange a não sermos levados por essa avalanche. Pastor Cícero, o senhor está querendo nos amedrontar com a palavra nesta noite? Não, meu irmão, não quero te amedrontar. Jesus também não tinha intenção de amedrontar os seus discípulos. Jesus, ele estava só advertindo: tenham cautela, tenham cuidado, estejam atentos. Vocês não estão isentos dos princípios de dores, não estão isentos. Mas Jesus disse: e ainda isso não será o fim. Ainda não é o fim. Então, quando Jesus diz para os discípulos: ainda não é o fim, aí eu digo, Jesus dizia para os discípulos: sejam minhas testemunhas. Se ainda não é o fim, o que nós devemos ser? Testemunhas de Cristo Jesus. A despeito das situações, a despeito das circunstâncias, se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou ser testemunha de Cristo aonde quer que eu esteja. Não importa a situação, não importa a circunstância, eu tenho que ser testemunha. E a evidência do meu viver, ela tem que denotar que eu sou testemunha de Cristo Jesus. Para finalizar, queridos, quero convidá-los a ficar de pés. É um texto muito conhecido. Diante de todas essas coisas, eu gosto do que João, escrevendo em Apocalipse capítulo 3, ele diz acerca das adversidades, e ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então não tenha medo dessa hora. Não tenha temor, não tenha pavor. Não precisamos ficar perplexos com medos daquilo que pode acontecer. Nós temos que ter a confiança que nós temos um Deus que nos guarda na hora da provação. Salmos capítulo 24. Quando eu olho para esse texto, Salmos 46. Quando eu olho para esse texto bíblico, parece que o salmista estava tendo um filme na frente dele acerca dos últimos tempos. Como Jesus dizia: os reinos vão se levantar contra reinos, vai haver rumores de guerra, vai haver sinais em todas as formas. Mas o salmista Davi, ele traz uma grande verdade de consolação e de esperança para nós, Igreja do Senhor. Abra a sua Bíblia. E eu quero convidar a igreja a ler os Salmos 46. Não importa se a sua versão bíblica é diferente da minha, mas eu quero convidar a igreja a lermos, todos que estão com a Bíblia. Aqueles que não estão com Bíblia, Pastor Lutero, por favor, coloca ali no telão. Para quem não está com Bíblia, Salmos 46. É um Salmos dos filhos de Coré, e ele mostra acerca de uma canção em momento de adversidade. Está assim? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu quero ouvir a igreja. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero convidar a igreja a ler novamente o versículo 11, bem forte, bem forte. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode vir perseguições, pode vir o que vier, político, socioeconômico, tentando querer prejudicar a igreja. O nosso Deus é o mesmo Deus que escreveu a história da igreja primitiva. Ele pode escrever a história da igreja hoje para os nossos filhos e nossos netos dizer: os meus avós, os meus pais não negaram a fé em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça. Nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Nós te exaltamos por tão grande graça e misericórdia. E nós te glorificamos porque a tua palavra é verdade, Senhor. Surja o que surgir, apareça o que aparecer, a tua palavra subsiste para sempre. Passará céu, passará terra, passam pastores, passam ensinadores, passam os falsos pastores, passam falsos ensinadores, mas a tua palavra permanece para sempre, Senhor. E a tua palavra que nos mostra que enquanto a igreja estiver neste mundo, por aflições, por tribulações, ela irá passar. Mas o Senhor nos manda ter bom ânimo. E, Senhor, diante do texto que nós tivemos meditando nesta noite, que teu Espírito Santo, Senhor, possa proporcionar aos nossos corações estarmos apercebidos, estarmos atentos, senso crítico, senso analítico, para não sermos enganados com os modismos deste mundo, para não sermos enganados com os modismos da falsa religiosidade. O Senhor não vem buscar uma igreja religiosa, o Senhor vem buscar uma igreja comprada, lavada com o sangue de Cristo Jesus, o teu Filho. E nós queremos, Senhor, nós queremos poder permanecer tendo as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque assim sabemos, Senhor, que a nossa veste estará alva, a nossa veste estará branca. Então, Senhor, guarda-nos em teu amor. Guarda-nos sob a tua proteção divina. Senhor, nós queremos te pedir, livra-nos da hora do mal, mas se não aprouver ao Senhor nos livrar da hora do mal, guarda-nos em teu amor, guarda-nos sob a tua proteção divina. Senhor, aviva e acrescenta a nossa fé em ti, em tua palavra, que não venhamos, Senhor, desvanecer da fé, que não venhamos enfraquecer diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas, diante de tantos levantes do inimigo de nossas almas, mas que a nossa fé continue firmada no Senhor, na fidelidade da tua palavra. Guarda a tua igreja, Senhor,
ali na Bolívia. Guarda a tua igreja na Colômbia. Guarda a tua igreja em toda a face da terra, mas guarda a tua igreja aqui no Brasil. Senhor, a tua palavra nos exorta a orarmos pela paz de Israel, e nós queremos estar continuando pedindo da paz ao Brasil, Senhor. Tu podes, tu és o príncipe da paz, Senhor. Tu podes dar paz ao Brasil. Tu podes trabalhar a santificação da tua igreja. Tu podes trabalhar o compromisso da tua igreja. Tu podes fazer com que a igreja seja despertada, sem precisar, Senhor, esse caos que alguns países estão enfrentando. Por isso te pedimos, dá paz à tua igreja nestes lugares, mas dá paz à tua igreja no Brasil. Senhor, nós somos gratos a Ti e Te louvamos pela liberdade que temos de poder Te cultuar, de poder Te adorar. Obrigado por tão grande privilégio. Preserva, Senhor, preserva essa liberdade, se possível for, em nosso país. Que o Senhor possa nos despertar cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, a despeito das situações, a despeito das adversidades, mas que a Tua palavra continue sendo pregada, a Tua palavra continue sendo ensinada, Senhor, que as crianças, que os juniores e adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os idosos, possam continuar tendo a sua fé firmada no Senhor e na fidelidade da Tua palavra. Pai, nós oramos e pedimos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Estamos dispostos a ser testemunhas de Cristo Jesus, independente de situações. Se nós estamos, eu quero convidar a igreja a fazer a nossa proclamação e confissão de fé bem forte e bem alto, e dizendo: Senhor, eu quero mais desse poder do Teu Espírito para ser testemunha de Cristo, não importa a situação do mundo. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos todos confessar junto, bem forte: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo Ele é para mim, Deus tudo é. Tudo Ele é para mim, o autor da fé. Sua